eu tenho que ir embora. Tá certo, mas vai dar tempo, fica tranquilo. Vamos lá? Então teremos agora mais um trabalho. Será avaliação cinemática com inteligência artificial, né? Kinebot, né? Um trabalho da Cláudia Lacerda, do Ronaldo Varejão, Estélio Dantas, né? Que são ligados aí ao PPG Enfibio, que é o daqui de enfermagem, né? Então, por favor, você tem a palavra. Mais ou menos 15 minutos para apresentação, e depois nós abrimos aí para discussão. Para cá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tá aqui o passador. E aí vou pedir para o senhor ficar mais ou menos aí para você poder aparecer aqui na tela. A setinha para um lado, vai para um lado. A setinha para o outro, vai para o outro. É bem intuitivo. Aponta aqui, ó, para cá. Isso. Ou é para lá? É para aí. É para aqui? Será que Parou? é 1000? Vamos ver, peraí. Esse é 1000 aqui, certo? Computador do 1000. Peraí. Cansou de esperar. Já. Vê agora que você vai. Agora ele acordou. Desculpem o atraso, porque depois no almoço a gente sempre sabe. Olha, eu não vou seguir isso aí não, ficou muita coisa escrita pegando no meu. Tá? Fica à vontade, fica à vontade. Porque ela deu uma modificação, ela ficou maior. A apresentação é a sua. Esse Kinebolt, ele é um software que foi desenvolvido basicamente para desenvolver dentro de uma indústria de laticínio, embalagem de queijos. Esse software, ele filma a pessoa, faz em 3D, 3 dimensões, em 30 fotos ao mesmo tempo. Aí ele consegue medir ângulos. Oi? Isso, enquanto de um tempo. É um software que avalia a postura de trabalhador, meio a filmagem de reconhecimento digital, utilizando um logaritmo de inteligência artificial, que possui uma capacidade de análise de 30 quadros por segundo. Ele avalia 30 vezes a cada segundo, gerando relatórios de ângulo com valor de informação detalhada extremamente maior. O Kinebolt é uma tecnologia de trabalho especialmente avaliar cada movimento humano, apresentando uma ferramenta que auxilia a ergonomista e entre avaliações matemáticas em tempo recorde e acessível, simples e prático. Mais sobre ele aqui. Ele foi inventado em 1993. Ele, dentro desses ângulos, ele desenvolve os ângulos através de uma chamada rula, que é uma ferramenta para avaliação da exposição do trabalhador, considerando riscos posturais de atividades musculares inadequadas. Não apenas riscos trabalhadores, qualquer movimento em si, você filma, esse aplicativo ele vai e desenvolve todos os ângulos. Se apenas filmou a pessoa fazendo alguma coisa, ele vai lá, joga e consegue avaliar os ângulos dos movimentos. Vem aqui. Isso. Cada movimento humano apresenta-se como uma ferramenta de auxílio ergonomista que entrega avaliação matemática em tempo recorde e acessível, simples e prático. O objetivo do trabalho foi verificar a aplicabilidade de software Kinebolt através de avaliações cinemáticas na atividade de escaneamento de uma indústria de laticínio no estado do Rio de Janeiro, como eu tinha mencionado ainda há pouco. A metodologia, a presente pesquisa pode ser classificada como descritiva, quantitativa, de caráter exploratório, ou seja, descreve as características de determinada população ou fenômeno, tendo como objetivo a principal e aprimoramento da ideia ou descoberta de instituições. Foi realizada visita dentro dessas indústrias que fazem atividade de embalagem, no caso de tirar do balcão, jogar para dentro das caixas as embalagens de queijos. As imagens de vídeos que foram posteriormente analisadas pelo software para realizar a avaliação ergométrica preliminar, conforme foram 17, foi escolhida a atividade desempenhada no setor de armazenamento de queijos. Essa função consistia em realizar a pegada do queijo que estava em área de secagem de forma totalmente manual,
Isso aí, como eu falei, a pessoa pegava do balcão, embalava o queijo e jogava dentro das caixas. O software tem como objetivo avaliar o ciclo de trabalho com geração de relatórios de ângulo no tempo Ruler, que apresenta os dados no ângulo medido de cada segmento na atividade, como faixa de risco preconizadas de ferramenta Ruler, que sua aplicação resulta em um risco com score variado de 1 a 7, para a qual a pontuação mais elevada indica um risco elevado. Aquilo como eu te falei, você filmou a pessoa, aí esse software ele vai pegando todos os ângulos, onde você tem execução de movimentos. Aqui, como eu falei, seria pegando a embalagem de queijo em cima da mesa, e aqui dizendo, andando, caminhando até a embalagem de caixa para colocar os queijos. Tem que falar alguma coisa aí? Você que sabe mais do que eu. Não, vai lá. Não? Não sei. Em relação à análise cinemática do pescoço, apresentado pela figura 2, o gráfico do ângulo de tempo e de exposição à faixa de risco do segmento pescoço, note que a trabalhadora estava com uma angulação articular entre 0 a 40 graus, na maior parte do tempo, em 58,3%, e realiza movimento de flexão entre 10 a 20 graus, por 12,5 no tempo de faixa acima de 20. Esse negócio ficou grande? Não, eu disse isso aqui. Você tem que ter uma avaliação do pescoço, que tem uma diferença. Mas eu observar aqui que você tem esse ângulo, assim, você tem o ângulo, né, e você tem o tempo. E aí ele vai fazendo os frames, que é aquela foto anterior, que ela vai pegar a caixa, faz todo o movimento, então durante todo o movimento que a pessoa está fazendo, ele está medindo os ângulos. E aí ele consegue mensurar, por exemplo, aqui de 0 a 40, então ele ficou aqui, e na maior parte do tempo, que é o que ele está explicando lá, de 10 a 20%, né, ele ficou lá e fez 12,5%, e ele obteve uma nota 4, que não é uma nota ruim, né, e aí ele mostra de leve, grave, moderado e ruim, que seria essa faixa lilás, que se vocês voltarem para cá, aí ele mostra que a maior parte do tempo ele faz muita inclinação da coluna e vai marcando, exigindo mais. E aí corre risco para esse paciente, para esse trabalhador. E na cervical, porque daqui não sei se vai dar para ver, mas tem um roxinho aqui, então ele está fazendo muito movimento rotatório. E aí elevando o grau de risco desse trabalhador. Aí a gente tirou só 3 gráficos no caso do pescoço para mostrar. Os gráficos do tronco, que aí aqui ele fala aqui nessa figura, então, que a faixa de risco do segmento do tronco vai notar que a trabalhadora estava numa angulação de 0 a 30 graus, né? E na maior parte do tempo de 51%, que seria essa área aqui, né? Então, de até 20 graus mais ou menos, ele continua nesse grau moderado, por exemplo. E aí, ele fez um Bula 3, que não é um grau, só considerado moderado, ainda não é um grau que está impondo um risco maior, mas que vale a pena já observar aquela função para ver para não incorrer no risco de biomecânica. Não, a resultado aí vai contigo. Eu fiz um resumo aqui, ficou então, bem enxuto. Sim, mas aí ia ter noção dos gráficos, né? Enfim, aqui é a mesma coisa, né? A trabalhadora continua exposta, mostrando o ombro esquerdo. E aí você vê que ela está trabalhando com uma angulação de 20 a 45 graus. A gente conta mais ou menos, né? Aqui um pouquinho mais acima seria 50 graus. Onde você tem essa variação. Na primeira ela tem uma nota 1, que é bem leve, é a maior parte do tempo, que é o verdinho, que a gente vê lá 51,6%, e 41,9% no tempo avaliado do Lula 2, que seria aquela faixa amarela
Eu tinha reduzido, só botei só as partes mais importantes. Como ela queria mostrar o gráfico, não tem muita coisa aí, do trabalho ficou com ela. Tá? Conclusões. O presente estudo verificou a aplicabilidade do software KineBoard através de uma avaliação cinemática na atividade de escaneamento de uma indústria de laticínio no estado do Rio de Janeiro. O uso do KineBoard favoreceu avaliação ergonômica por mostrar rapidamente e com precisão um volume muito maior de informações e assim permitir analisar e entender as exigências risco ergônico e biomecânico da atividade. A atividade avaliada tem uma importante exigência postural do tronco em 64,5% no tempo em postura não neutra e do pescoço 75% do tempo em postura não neutra. Desta maneira, ficou evidenciado que a altura dos manuseios não está adequada, sendo interessante rever a estratégia de manuseio para melhorar as condições do trabalho, ou seja, diminuir o tamanho da mesa. Fechamos? Fechou.